Vamos trazer agora o Wallace Corbo para falar com a gente, porque a gente tem informações da colunista Natália Portinari, né, sobre alguns fatos, né, algumas pessoas que são alvo dessa investigação paralela da ABIN. É o seguinte, a PF encontrou em busca e apreensão na ABIN, no ano passado, um relatório detalhando uma ação de inteligência que buscava encontrar vínculos entre os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e a facção criminosa PCC. O documento impresso estava em uma pasta com relatórios de várias missões encomendadas durante a gestão de Alexandre Ramagem, que foi diretor da agência de 2019 a 2022. Hoje, como a gente já disse aqui, ele é deputado federal. Quem chega agora, então, é o professor da FGV Direito no Rio, Wallace Corbo. Professor, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Te pergunto sobre isso, né? Sobre essa tentativa de espionar ministros do Supremo. Quão grave é isso? Como é que o senhor vê essas investigações reveladas hoje pela Polícia Federal? Boa tarde, Diego, Couto, Thales. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre assuntos que, mais uma vez, são da maior relevância e assuntos que são graves, Diego, já respondendo a sua pergunta. A verdade é que o monitoramento de qualquer cidadão, cidadão que esteja no livre exercício dos seus direitos de cidadão, de direito de ir e vir, de exercer uma profissão ou de fazer o que quer que seja, ele já é grave. Tá? Ele é grave, mesmo que não haja, como houve aparentemente, ou como há indícios de que houve, a quebra indevida de dados sujeitos a segredo de justiça. Porque a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, ela existe lá na legislação que institui a ABIN, ela existe para auxiliar o presidente da República em assuntos de interesse nacional, na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da soberania nacional, na defesa da dignidade da pessoa humana. Se a BIM está sendo usada para qualquer coisa que não seja isso, para monitorar cidadão opositor, para monitorar pessoas de quem eventualmente o presidente da República não goste, isso já é um grave problema, isso já é uma violação, um desvio de finalidade da ABIN. Se mais do que isso, a ABIN está sendo usada também para monitorar ministros, para monitorar senadores, para monitorar agentes públicos de oposição ou não, com um objetivo, não se sabe muito bem qual, né, um objetivo eventual ali de ter algum tipo de controle sobre essas pessoas, isso se torna ainda mais grave porque vai envolver invariavelmente um uso da ABIN para violar a separação dos poderes. Então, o que a gente tem hoje, em termos de indícios, tudo isso precisa ser provado no âmbito de um contraditório, Diego, mas o que a gente tem hoje é a demonstração de um aparente desvio de finalidade da ABIN para fins privados e não para fins de interesse nacional, como deveria ser, e um possível uso da ABIN para uma grave violação do princípio da separação dos poderes. O Executivo não tem que monitorar secretamente o Poder Judiciário, não tem que monitorar secretamente o Congresso Nacional. Nós já vimos essa história antes, o final dessa história não foi bom e é importante que agora a gente esteja descortinando essa tentativa de reencenar a história dessa vez como farsa e tragédia ao mesmo tempo, Diego. Até antes de Procuro. passar a palavra para o Couto e para o Thales, vamos ver só o documento que fala sobre essa parte, né, sobre um monitoramento de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí, Luiz, esse trecho do documento, tá aí, ó. Esse gravíssimo fato também é destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, ao ressaltar que o arquivo mostra a distorção para fins políticos da providência, indicando a pretensão última de relacionar a advogada Nicole Fabbri e os ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, alimentando a difusão de fake news contra os magistrados da Suprema Corte. É o trecho da decisão que fala sobre essa possível espionagem de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Couto. Por tudo que o senhor já viu hoje e ouviu sobre esse grande escândalo nacional, eu queria te perguntar o seguinte: quais e quantos crimes podem ter sido praticados pelos espiões da ABIN? Que, na verdade, eles fizeram um verdadeiro passeio pelo Código Penal. É gravíssimo, isso eu não me lembro de nada parecido na história brasileira recente. Quais foram os crimes praticados? Poxa, foram potencialmente, né, considerando só as alegações, a gente não viu as provas, não vimos os processos, mas considerando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, ela já indica alguns possíveis crimes, né, a formação, né, de uma quadrilha para a prática de crimes, entre eles
a violação de dados sujeitos ao direito ao sigilo previsto na Constituição, o direito à intimidade, que foi violado indevidamente, sem decisão judicial. Nós temos a invasão telemática, né, a invasão por meio informático, né, de celulares, de aparelhos, do que quer que seja, que pode ter sido praticada de acordo com essas alegações, mas pensando nos agentes públicos, né, que atuaram nessas violações, nós podemos ter outros crimes do Código Penal que vão envolver, Couto, esse desvio de finalidade para benefício privado. Aí vai desde corrupção, eventualmente, se receberam alguma coisa, né, tanto a passiva quanto a ativa de quem eventualmente tenha corrompido, né, esses agentes privados. A gente pode estar diante, eventualmente, de uma prevaricação, a gente pode estar diante, eventualmente, de um peculato. Então, nós precisamos da descrição específica, porque, em geral, esses crimes eles são muito próximos. E no direito penal, você não vai somar crimes muito próximos, você vai buscar exatamente qual é a conduta pretendida. Então, é necessário identificar exatamente o que foi feito, mas, como você bem indicou, não foi pouca coisa, né? No mínimo, nós temos aí formação de quadrilha, invasão de dados telemáticos, violação de direitos sujeitos ao sigilo e, potencialmente, a prática desses crimes que nós podemos colocar sob o nome não técnico de corrupção, né? Peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, eventualmente alguma prevaricação. É preciso ver o que foi praticado por cada um desses agentes, Couto. Obrigado. Perfeito. Doutor Corbo, uma pergunta. O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes são alvo dessa espionagem. Possivelmente, a oposição e os advogados do Ramagem vão querer alegar que eles são suspeitos por estarem sendo possíveis vítimas. Isso é possível e eles podem acabar sendo considerados suspeitos num julgamento? Thales, essa é uma das questões mais sensíveis que a gente tem visto nos últimos meses, né? O que eu posso te apontar já com alguma clareza? Os ministros do Supremo eles têm tido um entendimento nos últimos meses em relação a esses atos, esse conjunto de atos mais ou menos vinculados entre si, que envolvem uma grande tentativa de golpe de Estado, de tomada do Estado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm interpretado boa parte dessas condutas criminosas como condutas destinadas não aos ministros do Supremo como pessoas físicas, mas ao Supremo Tribunal Federal. E aí é por isso que, por exemplo, no julgamento lá dos atos golpistas, os ministros não se deram por suspeitos porque entenderam que nenhum dos atos foi praticado contra eles. Foi praticado sim contra o Supremo, que eles integram institucionalmente. Agora, nesse caso, de fato, a gente está num campo do que aparentemente torna mais claro que eles são vítimas, né? Que eles são também vítimas parciais, ainda que seja, dessas condutas, se eles foram de fato monitorados, se houve dados deles que foram quebrados. Nesse caso, a princípio, a conclusão mais evidente é de que pode haver sim algum tipo de abalo de parcialidade. Basta a gente pensar que qualquer um de nós, se nós formos vítimas de qualquer crime, por mais ponderados que nós sejamos, é compreensível que eventualmente a gente sinta que, né, foi violado tanto e seja mais rígido, ou às vezes até para compensar que nós somos vítimas, sejamos menos rígidos, enfim, sejamos de certa forma injustos. A forma de solucionar isso é com aquela máxima, né, aquela frase antiga, hoje um tanto quanto anacrônica, mas aquela ideia de que a mulher de César, né, não basta ser honesta, precisa parecer honesta, né? O Supremo Tribunal Federal precisa sim enfrentar esse problema, que é o fato de que muitas vezes ministros que eventualmente são vítimas, eles talvez tenham que ponderar se vale a pena participar de um processo em que se pode alegar uma eventual suspeição. Dito isso, né, 2 ministros do Supremo sendo vigiados, isso não macula toda a decisão do conjunto de ministros do Supremo. Então, os outros ministros eles não estão eivados, né, eles não estão marcados por essa suspeição, eles poderiam seguir. Então, respondendo sua pergunta de uma forma nada objetiva, Thales, essa é
esse é um argumento que vai provavelmente ser levantado, talvez seja o momento de refletir se vale a pena dar munição para essa tese de suspeição ou se vale mais a pena permitir que os ministros que não são vítimas dessas condutas prossigam com essa avaliação. Professor, outra dúvida que surgiu hoje, durante a entrevista do Flávio Bolsonaro mais cedo à Globo News, é que esse fato dessa possível investigação paralela, espionagem, né, teria ocorrido antes do Ramagem assumir a cadeira na Câmara, ou seja, ele não tinha um cargo, então não teria o foro privilegiado, e por isso esse caso não deveria ser da alçada do STF. Isso, na tua avaliação, tem alguma procedência? Isso realmente é assim que deveria ser? Diego, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar casos que envolvem ministros do Supremo Tribunal Federal, a verdade que eu posso te dizer é que essa discussão ficou, em termos bem claros, bagunçada nos últimos anos, né? A verdade é que a jurisprudência do Supremo ela já se firmou tanto no sentido mais restritivo, ou seja, de tirar o máximo possível da alçada do Supremo para diminuir a quantidade de casos penais, quanto no sentido mais extensivo, ou seja, de trazer para dentro da alçada do Supremo mais casos para evitar a prática de crimes contra o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo. Isso tanto quando os ministros do Supremo são vítimas, quanto com relação também ao foro privilegiado de deputados, de senadores, de parlamentares. Então, a alegação do senador Flávio Bolsonaro, ela já teve guarida no Supremo Tribunal Federal no passado, não é uma alegação absurda, né, a da ausência do foro privilegiado pelo crime ter sido praticado antes da diplomação. Isso a gente vai encontrar a jurisprudência do Supremo nesse sentido, mas também vamos encontrar precedentes do Supremo em sentido oposto, porque aqui nós não só estamos diante de crimes praticados antes da diplomação, mas também de crimes praticados contra esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, o Supremo vai ter que dizer, afinal de contas, entre esse vasto arcabouço de jurisprudência, de precedentes, qual é o que eles vão escolher como definidor da forma como eles vão atuar. Então, a alegação ela já teve procedência, mas o Supremo tem entendimento nos dois sentidos, e isso torna a resposta menos clara para a gente nesse momento, Diego. Entendi. Professora, a ascensão do Ramagem à direção-geral da ABIN foi feita após uma série de interferências do Bolsonaro, reclamando da falta de informações que ele tinha sobre as investigações, sobre os inimigos dele, sobre as investigações acerca da família dele. Tem, inclusive, uma gravação dele, do Bolsonaro, falando isso. Ou seja... Aquela famosa reunião ministerial, né, Thales? Isso, exato. Que caiu o Sérgio Moro. Exatamente. Então, o que ocorre? Há uma série de provas do interesse do Bolsonaro nessas investigações, nesses passos do Ramagem. Eu pergunto, há dados suficientes para se colocar em se culpabilizando o Ramagem, o Bolsonaro ser incriminado? Thales, essa parece ser, né, a expectativa nos últimos meses, né? A gente já falou, já caiu um tanto na boca do povo, né, quando nós discutíamos a questão do Mauro Cid, né, aquela coisa do ajudante de ordens de quem, né, ordens de alguém. Da mesma forma, o Ramagem, ele não estava ali solto na estrutura da burocracia do Poder Executivo. Como você bem apontou, existe uma série de indícios documentados, né, de entrevista, que mostram que a colocação dele na posição que ele ocupou tinha um objetivo claro, um objetivo que dialoga com os fatos que estão sendo investigados. Então, é mais do que crível, né, nesse primeiro olhar, né, nessa primeira olhada sobre o caso, é mais do que crível que esses atos tenham sido praticados sob a orientação do presidente da República ou de alguém que tenha poder de direcionar o chefe da ABIN. São poucas pessoas, o presidente da República é uma delas. Então, o caso é de fato, uma vez reunidos esses indícios, né, as falas do presidente da República, as provas de que os atos foram praticados, as provas de que os atos foram ordenados, é mais do que razoável crer que a investigação precisa continuar
para analisar quem foi o mandante, né? Quem foi o mandante? Essa é uma pergunta que a gente tem alguns indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa estar entre a resposta. Se a gente colocar no chat GPT, talvez consiga gerar com inteligência artificial uma conclusão mais ou menos próxima a essa, Thales. O professor, tem também a equipe do Ramagem monitorou as investigações sobre o assassinato da Marielle Franco, né? A gente tem falado bastante essa semana sobre esse caso. Os documentos estão na investigação da PF, que encontrou 2 papéis. Você está vendo aí, ó. Em outra oportunidade, novamente, ficou patente a instrumentalização da ABIN para monitoramento da promotora de justiça do Rio de Janeiro, coordenadora da Força Tarefa, que investigava os homicídios, né, da vereadora Marielle Franco e também do Anderson Gomes. É a Simone Sibilho. Esse documento é apócrifo, mas a Polícia Federal descobriu que quem o imprimiu foi a Polícia Federal, o policial Felipe Arlota Freitas, que trabalhava justamente no Centro de Inteligência Nacional, equipe montada pelo Ramagem. E é claro, tudo isso levanta suspeitas, né? Qual o interesse eles teriam em monitorar a promotora do caso Marielle, professor? É algo suspeito no mínimo, né? Diego, é no mínimo suspeito. Como eu disse para você no início da nossa conversa, né? A ABIN ela existe para analisar assuntos de interesse nacional. O crime praticado contra a vereadora Marielle é um assunto de interesse nacional? A resposta é positiva. Talvez tenha sido um dos crimes mais graves que foram praticados, né, nos últimos anos na história política do Brasil, e certamente é um tema de interesse nacional. Mas o que nós vimos ao longo do governo Bolsonaro não foi um interesse, como é o interesse nacional, de elucidar o crime. Pelo contrário, nós vimos ano após ano uma série de indícios de que as investigações foram sendo atrapalhadas no âmbito local, no âmbito do Rio de Janeiro e, eventualmente, no âmbito federal. Então, no mínimo, a gente se pergunta, né, afinal de contas, para que a ABIN foi utilizada? Porque ela não foi utilizada para avançar interesse nacional. Talvez ela tenha sido utilizada para não avançar o interesse nacional, seja para avaliar em favor do presidente, por interesse particular do presidente, se tinha algum risco político para ele e para seus familiares. Isso já vai além do que a ABIN existe para fazer. A ABIN não é detetive particular do presidente, ou, eventualmente, né, para a ABIN avaliar se havia, de fato, algum tipo, ou, eventualmente, atrapalhar, de alguma forma, as investigações. Não dá para saber, nesse momento, a gente está no campo das conjecturas, mas nenhuma resposta é uma boa resposta, pelo menos não nos indícios que nós temos. Já que nós vimos, durante 4 anos, essas investigações serem atrapalhadas, no mínimo, mais uma vez, a gente está vendo o uso da ABIN para algo que não é aquilo que ela existe, que não é o interesse do Estado, não é avançar o interesse do Estado, é avançar o interesse de uma família de pessoas que transitam, gravitam em torno do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Diego. É verdade. Mais uma vez, a ABIN ela tem como função precípua trazer informações para o presidente, né? Então, se ela monitora a Marielle, o caso Marielle, as coisas em volta da Marielle, a investigação da Marielle, ela está informando ao presidente sobre o caso Marielle. E qual era o interesse do presidente em estar informado sobre isso? Essa é a pergunta e o problema, né? Perfeito. Tem também no nosso site outra apuração da Natália Portinari. Ela teve parceria do Kaique Alencar. Eles informam que a Polícia Federal encontrou nos endereços ligados ao Ramagem 6 celulares, 4 notebooks que pertencem à ABIN. Essa informação foi noticiada por O Globo, confirmada pelo UOL. Os aparelhos foram apreendidos nos mandados de hoje de busca. O UOL apurou que alguns desses eletrônicos ainda eram da agência. Os mandados fazem parte dessa operação que a gente está destacando. A PF teve no gabinete funcional de Ramagem em Brasília, na casa dele no Rio de Janeiro. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes. Professor, estava em posse, então, do Ramagem aparelhos, celulares, computadores da ABIN, mesmo ele já tendo saído da agência há algum tempo, né? Isso também é algo que não deveria ter acontecido, né? É estranho, Diego. Pode ser alguma questão, a gente teria que analisar de fato se existe alguma permissão de
permanecer com o material da agência, mas a princípio você sai da agência, se você sai de qualquer posição funcional em razão da qual você tinha determinado material, você devolve aquele material. Isso lembra muito aquele caso do Trump, né, que saiu da presidência e Pois tinha é. lá documentos confidenciais escondidos na casa dele em Mar-a-Lago. Não é para você ter documento confidencial, não é para você ter celular funcional com ou sem informações sensíveis, mas se são celulares da BIM, provavelmente tem informações sensíveis. Então, isso pode configurar alguma irregularidade, no limite pode configurar algum crime, mas certamente pode configurar algum tipo de irregularidade administrativa, até mesmo um ato de improbidade. É preciso entender por que esses celulares estão ali, e o que tem dentro deles, se é alguma informação que se tentava esconder ou se houve ali algum tipo de coincidência, de triste coincidência em relação a esses investigados. Mas é preciso analisar por que esses celulares não estavam com a agência, Diego. É isso Os aí. Doutor, computadores, ele saiu há um ano da BIM, mais de um ano. Então, mas ele saiu com informações. A princípio, as informações da BIM são informações confidenciais. Ele levou informações confidenciais da BIM, né? Como o Trump. no caso aí, Lembrou doutor bem. Corbo, tem mais um crime daqueles muitos que o senhor listou agora há pouco, né? Ele roubou o equipamento da BIM. Né? Mais de um ano ele ficou com um equipamento que não era dele, era da BIM. Seria outro crime. Mas eu queria perguntar outra coisa para o senhor. O Ramagem tinha um chefe, né? A BIM é subordinada ao GSI, né? O Gabinete de Segurança Institucional, que era chefiado pelo general Augusto Heleno, que na hierarquia é o chefe do Ramagem. E o chefe do Augusto Heleno é o presidente da República. Né? Quem que deu a lista de pessoas para serem grampeadas ao Ramagem? Quem entregou essa lista dos nomes, né, que deveriam ser grampeados? Não seria o caso de perguntar para essas figuras? Com certeza é o caso de perguntar para essas figuras, Couto. Quer dizer, uma das teses de defesa que tem aparecido, né, nas entrevistas da imprensa é de que todas as pessoas ao redor do presidente da República que aparentemente praticaram crimes ou em relação às quais há indícios de que praticaram crimes, agiram por conta própria, né? Uma espontaneidade surpreendente, né? Gostam tanto do presidente, são tão fiéis ao presidente que eles têm ideias por conta própria, praticam crimes eventualmente por conta própria, não contam para o presidente da República e continuam ali praticando esses crimes. Aliás, os próprios filhos do Bolsonaro sempre falavam, né? Como pode o Lula estar envolvido com tantas pessoas e ser inocente? Bem, a mesma coisa, ou talvez algo mais grave, nós estamos vendo agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A lista saiu de algum lugar. Nem que ela tenha sido elaborada eventualmente por alguém abaixo da hierarquia, quer dizer, não foi alguém ali que foi no Facebook para descobrir quem fala mal do Bolsonaro, alguém ordenou, né, a elaboração dessa lista e alguém controlou quais são os nomes dentro dessa lista para que ela fosse executada, né, para que ela fosse implementada. De novo, né, numa estrutura hierárquica como a da administração pública, é possível que o chefe do GSI, que o Augusto Heleno, é possível que o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro não soubessem? É possível, eles vão ter o direito à legítima defesa deles, ao devido processo legal, e vão poder provar ou não o que quer que seja. Agora, hoje, olhando para os indícios, para as falas, para tudo que foi dito ao longo de 4 anos, é pouco crível, né, que eles não soubessem ou não tivessem, né, para a gente usar aquela expressão que ficou na boca do povo durante o mensalão, o domínio do fato, né, aquele controle sobre esse grupo de pessoas abaixo deles, ou abaixo dele, do ex-presidente, que, no fim do dia, usaram o Estado brasileiro como uma máquina de perseguição de cidadãos, como uma máquina de produção de crimes em benefício privado do presidente e da sua família. Então, de algum lugar a lista veio, e é preciso sim perguntar quem foi que mandou fazer, quem fez e quem controlou essa lista para que ela fosse analisada, para que esses nomes fossem perseguidos ou vigiados. O senhor Perfeito. citou o caso do Trump. Existe no Brasil alguma lei sobre esse negócio de você levar documentos sigilosos do governo para casa após deixar o cargo?
Existe regulamentação, Thales, quanto à devolução de bens públicos, né? Isso até ficou, obviamente, muito evidente naquela discussão sobre as joias, né? Que é muito diferente do que a gente está discutindo aqui, mas existe essa regulamentação. E existe na nova Lei de Segurança Nacional, que, na verdade, incorporou alguns crimes no Código Penal, alguns tipos penais que dizem respeito ao uso da informação sigilosa para determinados fins, né, para a prática de um golpe de Estado, para traição em relação a países estrangeiros. Então, a depender de como essa informação foi eventualmente utilizada, né, se esses computadores foram retirados para ocultar a informação, se esses computadores foram retirados para vender, usar essa informação, ou se ele só, né, o cara estava lá com 5 computadores, deixou na estante dele, não dava mais bola porque não se importa mais, né, são situações diferentes que podem ou não configurar crimes ou irregularidades, né, administrativas, aí, que vão envolver só a devolução, e aí o pagamento de uma indenização, enfim. Então, a investigação, para a gente, ela está só começando, porque nós precisamos entender por que esses computadores estavam ali, para que finalidade, se tinha alguma finalidade, para que finalidade, e a partir daí a gente pode descobrir se tem ou não um potencial crime sendo praticado, Thales.